Olá, meu nome é Isabelle Morilos Barancelli, hoje representando o Fraternidade Espírita Esperança, aqui de Getúlio Vargas. Tive o convite de fazer uma exposição sobre o tema da reencarnação. E falar hoje de reencarnação é ainda mais especial para mim, porque eu estou gestando a Antônia, que daqui a algumas semanas estará junto conosco fisicamente, e então trarei de uma forma teórica, mas também tentando trazer um pouquinho desse sentimento do processo da reencarnação, esse contato com o espírito que está reencarnando, o quanto é um caminho e um processo muito profundo, muito rico de sentimentos, de relações, e o quanto é lindo poder compreender a reencarnação dentro dos ensinamentos da doutrina, que nos dão uma segurança e uma amplitude, um direcionamento do que é a vida no sentido deste conceito da reencarnação e os processos que todos nós estamos inseridos. Então, hoje nós vamos refletir sobre a reencarnação, mas não apenas como um princípio da doutrina espírita, mas como uma experiência viva. Eu diria que a reencarnação é uma jornada de iluminação da alma, iluminar-se, o processo de crescer de dentro para fora. Com cada nova experiência que nós temos enquanto seres humanos, nós nos tornamos pessoas mais desenvolvidas, mais amadurecidas espiritualmente, e estamos aqui por um propósito maior. Por isso que compreender a reencarnação como uma jornada de iluminação da alma, eu acredito que é um bom ponto para todos nós partirmos para a nossa compreensão. Uma pergunta muito interessante que me fez pensar: se a vida que estamos vivendo hoje foi escolhida ou permitida para o nosso crescimento, será que estamos aprendendo o que ela veio nos ensinar? E aqui nós começamos com o primeiro ensinamento da doutrina espírita sobre a reencarnação, onde nada na nossa vida é simplesmente um acaso ou uma coincidência. Como diz muitas vezes, né? Estamos vivendo a nossa vida que foi escolhida ou permitida para o nosso crescimento. As relações que nós temos, as condições que estamos inseridos, e não que isso defina onde nós temos que ficar ou permanecer, mas compreender que o entorno hoje que nos cerca, aquilo que está ao nosso redor, tem um propósito de crescimento. As pessoas que nos chegam, a família a qual nascemos, então tudo tem um processo grande, e a pergunta é: nós estamos realmente aprendendo o que a vida veio nos ensinar? O que ela está nos convidando a aprender? Usamos a citação de Allan Kardec, que diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Essa é uma frase muito significativa e ela está lá gravada onde Allan Kardec foi enterrado, nesta encarnação, então, sendo nosso codificador do espiritismo, e traz um contexto e uma amplitude muito grande sobre a vida cronológica. Nós nascemos, morremos, com a doutrina espírita e os ensinamentos que viemos tendo, renascemos para seguir no processo de evolução, sempre progredindo. E essa é uma lei universal, uma lei de progresso e uma lei de construção de nós seres humanos. E também nós podemos pegar esta frase de uma forma mais simbólica, o quanto nós todos os dias nascemos, morremos e renascemos, com hábitos, com crenças, com relações, com lugares. Nós estamos sempre num processo de aprendizado e transformação. Basta cada um de nós estarmos aberto para essa compreensão e esse aprendizado. Quando nós falamos de reencarnação, nós precisamos ir além da teoria.
E o Espiritismo nos ensina que reencarnar é uma necessidade para o progresso do espírito. Todos nós que estamos aqui temos necessidades de crescimento e de evolução. Então, como eu disse anteriormente, quando você entende e começa a estudar o Espiritismo e frequentar e fazer com que aqueles ensinamentos toquem a tua vida, você realmente se dá conta que nada na vida é por acaso. Então, toda reencarnação, toda existência que cada pessoa tem aqui nesse momento de vida é uma necessidade para o progresso do espírito. Nós estamos aqui para reparar, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para ampliar horizontes, ampliar relações e principalmente ampliar o amor. Eu acredito que o que mais nos movimenta e que está, na verdade, nas leis universais e divinas é o princípio do amor. Tanto que Jesus dizia, né, como o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O quanto isso é fundamental. É por amor que nós estamos aqui. Por mais que nós tenhamos contextos difíceis, experiências de dor, a dor nos faz crescer. O contexto difícil muitas vezes nos faz remexer sentimentos, percepções e irmos adiante, superarmos, crescermos, nos ajudarmos enquanto seres humanos. Então, é sempre para o progresso. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 166, temos a seguinte afirmação: a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corporal. Então, é o momento que nós, enquanto seres espirituais, retornamos a um corpo de carne, material, que tem uma densidade maior do que a densidade a nível espiritual. Mas a reencarnação, então, oferece um novo corpo, especialmente formado para cada pessoa reencarnante. E aqui é um ponto muito bonito, do quanto cada um de nós possui o corpo na sua melhor versão, no seu melhor momento, para podermos usufruir desta existência. Isso é muito interessante, do quanto que cada pessoa consegue absorver e retirar aquilo que necessita na sua vida neste momento. Então, nós compreendermos que reencarnar não é punição, não é castigo divino, mas é um mecanismo de evolução. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, diz assim: Deus não poderia, em sua justiça, conceder a felicidade sem o mérito. Ou seja, se até nós, como pais, como educadores, sabemos que para a criança aprender, ela precisa experienciar situações, vivências, fazer com as próprias mãos, sentir com a própria pele, com o próprio corpo, imaginem Deus na sua misericórdia, na sua inteligência, na sua sabedoria suprema, onde não haveria justiça se nós ganhássemos essa evolução de graça. Então, nós temos as oportunidades todos os dias para construirmos esta felicidade que não é uma conquista externa, mas é um movimento interno do nosso coração. Cada vida é uma oportunidade de conquistar, pouco a pouco, essa felicidade verdadeira que nasce de dentro de nós. E aqui é um ponto muito legal de cada um poder trazer para a sua vida. De que forma que eu estou considerando a felicidade nos meus dias? Eu coloco como algo lá na frente. Quando chegar minhas férias, quando eu tiver dinheiro, quando me aposentar, ou quando algo diferente de fora acontecer, eu então serei feliz. E isso muitas vezes é um auto-engano e nós caímos nessas ilusões. Porque, é claro, os dias, a vida, o cotidiano do ser humano no geral exige muitas provações, muitas dificuldades
até pela ignorância de nós enquanto seres humanos, que pelo poder, pela ganância, pela falta de senso, muitas vezes, de comunidade, de família universal, nós passamos por muitas mazelas sociais e dores. Mas essa felicidade que lá no Evangelho e em tantos outros textos e livros da doutrina espírita, ela nos diz assim: a felicidade é lá, é aqui de dentro, é da nossa essência enquanto espírito. E é aquilo que eu busco no simples do dia, é eu conseguir me encantar com a natureza, com o nascer do sol, eu conseguir construir e exercer na hora que eu vou no mercado, no momento que eu vou fazer as tarefas de casa, no momento que eu vou me relacionar com alguém, nas coisas simples do dia, no trabalho, seja qual for o trabalho, né, tendo a dignidade, sendo útil para nós enquanto seres humanos, tudo nos convida a progredir. E é nesses pequenos momentos que nós temos que começar a construir esta felicidade e este caminho que é para dentro e que a reencarnação nos possibilita de forma aqui externa, com as pessoas, com as oportunidades, estarmos encontrando essa felicidade lá do nosso coração. Por isso que estamos aqui. Estamos numa busca, estamos num processo de despertar, convivemos com pessoas de muitos níveis evolutivos, de amadurecimento espiritual, psicológico, de diferentes dimensões, mas estamos aqui para nos ajudar. E acredito que a reencarnação, ela representa exatamente isso. É a maior oportunidade de você estar com as pessoas, de você estar em contato contigo mesmo, de você conseguir encontrar as tuas forças, poder olhar para as tuas más tendências, trabalhar sobre elas, aceitar, mas também fazer todo o processo interno de transformação e de iluminação. E podendo compreender a vida como um instrumento de iluminação, nós temos que compreender também que se a reencarnação é um processo da vida do ser humano e de nós enquanto sociedade, precisamos aceitar que a vida tem propósito. Então não tem como eu considerar que existe e olhar para toda essa amplitude da reencarnação que hoje já está em estudos, em artigos, em meios não só a nível de religião, mas também de ciência, porque lembrando que espiritismo é ciência, religião, é uma dupla que anda junto, é um contexto que se nutre, e o quanto hoje nós vamos tendo muitos estudos, por exemplo, algo muito interessante que vem sendo estudado nos dias de hoje é sobre as experiências de quase morte, do quanto trazem comprovações que nós não somos apenas um corpo físico, um cérebro que tem processos neuronais, mas nós somos um ser espiritual, que transcendemos a nível do funcionamento do nosso corpo. Então, existem hoje muitas coisas que vêm nos movimentar junto com os ensinamentos que a doutrina já nos trouxe, né, há mais de 160 anos, e estamos então com todo essa união de conhecimentos que nos fazem despertar. E podendo então considerar a reencarnação, eu preciso também aceitar a vida com um propósito. Toda vida tem um propósito. Isso é algo fundamental de nós partirmos desse princípio. E lá no Livro dos Espíritos ele reforça que as provas da nossa vida têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Ou seja, é aquele trabalho interno ao qual eu havia, comentado anteriormente, que é na verdade o nosso maior convite. Não é tanto lá fora, Tem uma frase muito interessante que nos diz que o mundo não precisa de mais uma pessoa de sucesso,
mas precisa de seres humanos. E esse é um convite que o Espiritismo também nos faz. Trabalhe-se moralmente, internamente. A vida precisa de pessoas que amem mais, que façam mais as coisas acontecer pelo sentimento. Poder compreender, então, reencarnação, a vida com propósito, aquilo que dói na nossa vida sempre pode nos educar, nos ensinar, aquilo que nos incomoda geralmente revela padrões, revela hábitos, crenças, que nós estamos presos, fechados, e aquilo que nos desafia nos transforma. Isso é o mais interessante. Se vocês pensarem na vida de vocês, o dia, a experiência que talvez mais tenha marcado, muitas vezes tem uma carga de dor, uma carga de despedida, de perda, de necessidade de recomeço, mas eu pediria, se não foi talvez a situação que mais ensinou e movimentou o coração de vocês, porque a dor tem esse potencial, mas é nós que escolhemos o significado e como vamos utilizá-la na nossa vida. Ou será um castigo, se eu ficar fechado em uma ilusão negativa, ou será essa oportunidade que a vida nos entrega de aprender e de crescer enquanto seres humanos. Assim, nada do que nos acontece é inútil quando decidimos aprender. Essa é uma frase que temos que levar para todos os dias da nossa vida. Nada do que nos acontece é inútil quando decidimos aprender. E pensando, novamente naquele sentido, as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão por um motivo. Às vezes aquela pessoa mais difícil do teu convívio é a que mais consegue e toca os teus pontos de crescimento, aquilo que você pode amadurecer e despertar. E falando de reencarnação, o espírito reencarnante sempre tem uma ligação com nós. Muito antes da reencarnação, da própria fecundação acontecer lá na barriga da mãe, esses espíritos, pai, mãe, aquele que vai reencarnar, já estão conectados de sentimentos, de pensamentos, de desejos, e no momento que há realmente a fecundação no corpo biológico, essa ligação vai acontecendo pouco a pouco. Tanto que a reencarnação, nós falamos no meio espírita, que ela se conclui a partir mais ou menos dos 7 anos de idade, onde a criança, em todo o período da sua primeira infância, está muito ligada a questões espirituais, às suas vivências, as suas tendências, e isso vem vindo. Então, os pais, os educadores, têm um processo, talvez é o processo mais lindo e mais profundo de um ser humano. É você estar em contato com o espírito que está retornando para aprender, para crescer, diante dos seus desafios também, porque não existem filhos perfeitos, não existem pais perfeitos, famílias perfeitas, mas o mais importante, como Jesus nos dizia, estejamos a caminho de tudo, no sentido, eu preciso estar sempre me movimentando e entender novamente que as minhas relações têm um propósito de ensinamento e de conexão. Quando nós falamos desta reencarnação como uma jornada de iluminação, e podemos colocar a palavra autoiluminação, porque eu vou iluminar os outros ao passo que eu ilumino meu coração. Também é um convite desta reforma íntima, porque a grande viagem, ela não é geográfica, mas ela é interior. Não tem a ver com eu estar num lugar específico, mas é eu habitar o meu corpo, a minha história, a minha essência, os meus sentimentos, e conseguir compreender o que faz parte de mim, o que é passageiro, poder entender esse contexto de uma forma muito mais desperta.
E uma das frases mais importantes que também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. E é isso que, enquanto adultos, nós precisamos cuidar primeiro do nosso coração. E quando estamos em contato com crianças, adolescentes, também temos a responsabilidade de ajudar nesse processo de compreensão, de transformação daquilo que a criança traz de potencial, daquilo que nós vemos que são tendências negativas muitas vezes. Então, nós, como adultos desta vida, desta sociedade, neste momento, temos este dever. Todos nós somos convidados, independente se temos filhos ou não, se convivemos com crianças perto ou não, mas no momento que você tem oportunidade, nós precisamos cuidar dos exemplos que estamos entregando ao mundo, da forma que estamos construindo as nossas relações, porque isso importa. Eu acredito que essa é uma das coisas que mais importa na vida, a forma que você está se colocando no mundo, porque você está usando da tua reencarnação, você está usando da tua energia e da energia do nosso planeta, das pessoas que te cercam. Então, a nossa responsabilidade diante do que eu falo, daquilo que eu emano, do que eu escolho permitir que more no meu coração é muito grande. A nossa responsabilidade com a vida, ela é grande. E como diz que nós, espíritas, precisamos nos reconhecer, né? Se estamos nessa caminhada com o nosso coração, é a transformação moral. E de novo, não é o ser uma pessoa perfeita, porque isso não existe. Não existe em nenhuma religião, em nenhuma cultura, não existe em nenhum lugar alguém que seja perfeito neste momento da nossa jornada evolutiva. Mas o que faz diferença é o que eu estou fazendo para me tornar e para me questionar diante daquilo que eu sinto, do que eu penso e do que eu acho. Isso é o mais importante. Todos nós sentimos, pensamos e agimos todos os dias. Então, somos responsáveis pela escolha que vamos fazer. Não tem problema o sentir raiva, tristeza, decepção, o orgulho, o egoísmo, porque nós temos isso muitas vezes ainda arraigado nas nossas personalidades, nas nossas tendências. Mas o maior problema é eu não trabalhar com isso, não admitir as minhas sombras, não acolhê-las, não reconhecer que sim, tudo bem, você se vê naquele momento que você recai em sentimentos, em pensamentos, mas é o constante orai e vigiai que Jesus nos traz. O processo evolutivo se dá pelo trabalho diário. Não é o fim, não é o resultado, mas é tudo que eu escolho colocar e fazer no meu dia. Os pequenos hábitos, as pequenas atitudes, os pequenos, de certa forma, até sentimentos que eu coloco, a intenção que eu faço as coisas. É essa intenção que nós podemos lapidar todos os dias. Então, como diz, precisamos aprender a domar as nossas más inclinações. Novamente, não é negar, não é esconder. Porque vamos imaginar o seguinte: uma sala escura, cheia de objetos. Para eu conseguir arrumar esta sala, eu preciso primeiro começar a acender luzes, pequenas luzes para eu poder enxergar. E é quando eu começo a enxergar as minhas dores, as minhas más tendências, que eu começo a crescer diante de mim. Enquanto eu finjo que eu não tenho luz e sombra, eu estou mentindo para mim mesma. A reencarnação é o novamente espelhar. Olha o que você precisa crescer. Olha as pessoas ao teu redor, aprende, né? O quanto a vida nos chama para estar conectados.
as pessoas que passam na rua, as coisas que acontecem ao teu redor, quem está na tua família, olha, aprende, se questiona, olha para ti, ama você mesmo primeiramente, porque é só assim que nós vamos também ter compaixão com as dores das outras pessoas. E podendo pensar, e já se encaminhando para o nosso encerramento, se a reencarnação é uma viagem, então cada um de nós está exatamente onde precisa estar. Nas relações que temos, nos desafios que enfrentamos e nas dores que ainda não entendemos. Nós não precisamos nos cobrar de entender todas as coisas, porque não é com o entendimento mental muitos dos processos, mas é com o sentimento. Esse é o convite. Eu preciso começar a sentir, a encontrar situações, a encontrar momentos que eu possa ir entregando e olhando para o meu coração. Então, nada está fora do lugar. E no Livro dos Espíritos diz: a cada nova existência, o espírito dá um passo na via do progresso. Olhem que bonito. Nós estamos numa caminhada, estamos entregando e dando passos em direção ao nosso progresso de todos os níveis. Então, que possamos nos fazer a pergunta: o que o Espiritismo tem me ensinado todos os dias? Esta é a primeira pergunta. Eu, sendo espírita, ou tendo, afeição pelos ensinamentos, por este meio e por estas luzes que o Espiritismo acende na nossa vida, o que eu tenho aprendido, mas também a mais importante é esta aqui: o quanto eu já permiti que esses ensinamentos iluminem a minha vida, não de forma teórica, que é o que eu quis trazer lá no início. Precisamos trazer para o nosso sentimento, para o nosso coração. É um equilíbrio entre conhecer e sentir, mas principalmente sentir. Então eu agradeço pela atenção de vocês, espero que alguma palavra, que algum ensinamento possa tocar, assim como me tocou quando eu organizei esta fala, esta conversa com vocês hoje. Espero que realmente essa pergunta possa circular, de vocês compreenderem que cada um de vocês é um ser importante, tem um valor grande nesse mundo. E se nunca ninguém disse a vocês, hoje eu quero dizer que eu vejo vocês, eu reconheço a história de cada um e eu espero que cada um possa reproduzir isso, olhando com mais amor, vivendo com mais amor e podendo construir esse amor que o Cristo nos deixou e que na verdade está dentro do nosso coração. Mas eu preciso permitir que isso floresça todos os dias. Um abraço.